meus amigos, eu sou a irmã da Fana Lopes. Ela, no momento, ela ainda está terminando de captar informações para o vídeo de hoje. O tema, como vocês puderam ver, é perfeccionismo. E a perfeccionista Mor não terminou. E tá aqui, peraí, gente, não tá bom, peraí. Aí joga no Google, olha mais informações, e pega livro e escreve, nossa, a letra não tá legal e tal. Então, ela é desse jeito. Então, o tema de hoje, perfeccionismo, vai ser muito bem apresentado por ela. Eu, como não sou... Mentira, eu sou também. Mas é porque ela realmente é de lascar. Mas enquanto ela termina, queria pedir para vocês seguirem o canal, compartilharem com os amigos e com as pessoas conhecidas que se interessarem por esse tema, porque é um tema, assim, que a gente acha que é assim, uma qualidade, né? Mas, no fundo, revela coisas que Fana Lopes vai dizer mais pra frente. Você já está pronta? Já. Então pode pegar aí, que o canal é seu. Filha, tem um fio aqui, tá me incomodando. Tirei. Perfeita. Tá, agora tá perfeito. Oi, pessoal. Eu sou a Fana Lopes. A gente está aqui para mais um encontro com vocês aqui. Para mais um FanaCast, né? Na verdade, é um bate-papo, como a gente tem sempre feito, né? Eu e a Érica aqui, essa dupla, né? Dinâmica e perfeita. Imperfeita. Imperfeita. Essa dupla imperfeita. E como a Érica já adiantou para vocês, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o perfeccionismo, né? É algo assim que, às vezes, se mostra como uma característica nossa. E, por vezes, Érica, eu percebo que, às vezes, a gente sente até um certo orgulho de dizer que é perfeccionista, né? O que você entende disso aí? Como é que você acha que isso acontece? Eu sou um pouco perfeccionista, não no seu nível, mas eu tenho, assim, uma dificuldade em entregar coisas. Aliás, tudo que eu entrego eu acho que não está bom. Eu acho que está faltando alguma coisa. Está mais ou menos, mas vai lendo aí que ainda dá para melhorar muita coisa. Então, mas no fundo, quando eu entrego as coisas, mesmo eu achando que não está tão perfeito assim, eu penso assim, nossa, mas tá bom. Não está perfeito, mas está legal. Uhum. Então, acaba sendo uma coisa de que a gente tem um certo orgulho. Por exemplo, quando eu vou na sua casa, toda vez você fala assim, ai, não repara não, tá uma bagunça. E eu vejo que a casa está um brinco. Tá não, né? Gente, tá não. Mas eu acho que a Fana, quando ela consegue ter tempo para arrumar a casa, e realmente... Você consegue sentir que a casa está arrumada no seu nível? Ai, meu Deus, poucas vezes, porque, na verdade, a gente não vive só, né? Aí você vai, se esforça, daqui a pouco você vê que já tá tudo detonado de novo. Mas quando você tá arrumando, isso que eu quero dizer. Sim. Aquilo não te dá um bem-estar? Dá um prazer, caramba, a casa né? tá um brinco. Pelo Aquilo menos por 5 prazer. minutos ela fica perfeita, né? É verdade. Então, assim, é aí que eu quero chegar, porque esse perfeccionismo, embora ele seja ele exageradamente, assim, ele é ruim, é maléfico, né? Mas dá uma satisfação na gente que é perfeccionista, tirando todas as coisas ruins que tem, mas a gente sente uma alegria de estar fazendo as coisas nos seus mínimos detalhes de forma perfeita. Isso mesmo. É uma sensação mesmo, como eu disse, uma sensação de prazer, né? De você achar assim, puxa vida, né? Eu fiz isso aqui, eu arrumei isso aqui. Ninguém faria como eu, né? E a gente, falando sobre esse tema, o que é, na verdade, o perfeccionismo? Sabe por quê? Eu tava meditando um pouquinho hoje sobre isso. E eu pensei assim, tem um texto, um versículo bíblico, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 48. Depois você confere aí na sua Bíblia. Onde Jesus fala assim, onde a Bíblia fala assim, sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Isso não me daria assim uma chancela para eu ser perfeccionista? Do que ele está falando, né? Aí eu comecei a meditar. Na verdade, o que a Bíblia está falando aqui no Evangelho de Mateus não está me chancelando para ser uma pessoa perfeccionista, porque a perfeição ela destoa, ela é diferente do perfeccionismo, né? Essa perfeição aqui da qual o Evangelho de Mateus está falando, diz o seguinte, olha, o Pai é perfeito em amor, e ele nos dá, ali ele falando no Sermão da Montanha, né? Jesus falando, né? Ali no Sermão da Montanha, ele fala, olha,
ama o teu próximo, não adulterarás, né? Ele dá assim uma série de coordenadas, de orientações para que a gente seja perfeito, mas é uma perfeição cujo padrão é o padrão de Deus. E qual é o padrão de Deus? É o amor, né? É a misericórdia, é amar os seus inimigos, é amar o seu próximo e orar pelos seus inimigos. Meu Deus, é muita perfeição, né? Quando a gente chegar, então, num patamar desse, num nível desse, né? De amar o nosso próximo e orar pelos nossos inimigos, aí sim a gente está se parecendo mais com esse padrão que é Cristo. E, na verdade, o perfeccionismo, eu vejo a diferença da perfeição, ele é naturalmente perfeito. A gente pode conseguir amar perfeitamente. Sim. Porque é uma coisa que me imprime, assim, a leveza. O perfeito... Olha o Ricardo mexendo na câmera, aquilo me dá até um ciricutico. Que do penúltimo vídeo ele me deixou toda borrada. Mas tá bom, eu fingir que... Não, tá tudo certo, calma, tudo tranquilo. Mas, assim, o perfeito... O amor perfeito de Deus imprime leveza, não é uma coisa forçada, que Exato. Deus se força, porque eu tenho que amar perfeitamente os meus filhos. Não, ele simplesmente ama. E o perfeccionista não, ele tem uma necessidade de mostrar aquilo perfeito, de aceitação, das pessoas verem que aquilo está perfeito. Né? Então, aquilo ali é uma carga muito pesada. Né? E na verdade, a gente sabe que você está falando do amor, né? Dessa perfeição, desse amor. Na verdade, a gente precisa, como eu falei, tentar se parecer com esse nível de amor, né? A gente precisa tentar alcançar, eu diria assim, esse nível de amor. Mas aí, onde é que entra esse perfeccionismo, então? De onde vem isso, né? O que é o perfeccionismo? O perfeccionismo assim, em suma, né? Em poucas palavras, é um mecanismo de defesa que a gente cria, assim, claro, por várias questões ali que vêm da nossa história, da nossa infância, as nossas experiências. Então, a gente vai buscando uma forma, um mecanismo de defesa para a gente se proteger de algumas coisas. E o perfeccionismo é esse mecanismo de defesa que vai nos proteger de erros, do fracasso, por exemplo, né? Então, se a gente for olhar lá para a nossa infância, de repente, as pessoas que são perfeccionistas, elas foram muito cobradas, né? Elas foram exigidas, assim, num nível altíssimo eu diria, de perfeição, né? Você tem que fazer tudo certo, você precisa, as suas notas precisam ser boas. Então, a gente precisa até, na criação dos nossos filhos, o seu que está tão pequenininho, Lilo, né? A gente se atentar para isso. Será que eu não estou exigindo assim demais? Claro, não estou aqui passando a mão em cabeça de ninguém, não, de criança nenhuma, não. Eu acho que tem mesmo, tem que apresentar resultados, tem que estudar, tem que dar o seu melhor. Responsabilidade, né? Já desde pequenininho. Mas a gente tem que ficar atento para a gente entender que a gente não pode jogar, incluir, né, nessa nossa neurose, né, como o Ricardo estava falando hoje, incluir os outros na nossa neurose de perfeccionismo, né? De perfeccionismo. Pior é que, eu concordo com você, a gente não pode cobrar tanto, nem dos nossos filhos, nem das pessoas à nossa volta. Beleza. Mas e quando os nossos filhos... Isso é tão sério que os filhos, às vezes, eles se tornam perfeccionistas só de verem o modelo dentro de casa. É verdade. Então, a gente pode não cobrar deles, a gente pode pensar assim, não, eu sou perfeccionista, então isso é um problema meu, eu não vou passar para o meu filho. Mas só dele ver. O jeito como eu me comporto, como eu arrumo a casa, isso já pode liberar esse gatilho, entendeu? É o exemplo, né? Que ele, então que ele muito vê. Perigoso, complicado. Então, assim, a gente está falando um pouquinho assim dessas causas, né? Onde estaria a causa? No meu caso, por exemplo, olhando assim para a minha história de vida, né, pelas minhas experiências desde pequenininha, eu entendo que foi isso mesmo que aconteceu, né? Os nossos pais, né, que a gente ama, sempre foram assim muito rigorosos na educação. Porque eles também receberam essa educação. E eles receberam uma educação assim nesse nível de rigor também, né? Os pais deles foram muito exigentes e muito rigorosos com eles. Então eles simplesmente nos passaram um padrão o que eles aprenderam, que já vinha deles, né? Então
eu sou a filha do meio, né? E aí, dizem que o filho do meio é um sofredor, né? Não. Tudo ele chora, tudo ele é dramático. E eu não sei se tem alguma coisa, assim, se tem algum fundamento nisso mesmo. Mas, por exemplo, eu sempre senti uma carência muito grande dos meus pais, né? Com relação aos meus pais. Por quê? Dos nossos pais, né? Porque eles sempre trabalharam muito, né? E eles precisavam para colocar comida em casa, para nos sustentar, né? Então, eles sempre trabalharam muito. Só que ali a gente ficava muito sozinho. Sempre, né? Eram os maiores cuidando dos menores e a gente ia se virando ali como podia. E eu sentia muito essa falta. E aí, quando eu estava perto, por exemplo, dos meus pais, eu queria mostrar o meu melhor. Eu queria mostrar a eficiência total. Mesmo porque existia uma certa competição entre os filhos. Quem chama mais atenção do papai e da mamãe, né? Que passaram o dia inteiro fora. Então, quando eles chegam, papai, olha o que eu aprendi. Então, é como se eu precisasse, né, de uma aprovação deles, né? Uma carência mesmo. Eu percebo isso, né? Então, atualmente, eu me vejo realmente assim, atualmente e sempre, né? Uma pessoa extremamente perfeccionista. E aí a gente estava falando no início, né, que, mas falar que é perfeccionismo parece assim que a gente tem até um certo orgulho de dizer isso, né? Porque, na verdade, falar assim, você é invejosa, é péssimo. Ou então você reconhecer, não, eu sou uma pessoa invejosa. Não, isso aí não. Eu sou uma pessoa fofoqueira. Não, isso aí é demais. Eu sou uma pessoa, o que mais, Érica? Uma coisa ruim aí, fala. Invejosa, você falou? Invejosa, fofoqueira, enfim, mentirosa, por exemplo. Não, isso aí não. Mas quando fala que eu sou perfeccionista, é como se te desse ali uma chancela, né? Mas você sabe por que é isso? Por exemplo, quando você está no seu trabalho, você entrega aquele trabalho que você se dedicou tanto, você, perfeccionista, entregou. O que você recebe do seu chefe? Nossa, parabéns! Então, é uma coisa muito valorizada pela sociedade, né? O perfeccionismo faz mal, na verdade, para quem é perfeccionista, para quem convive ali de perto. Mas eu acho que num ambiente de trabalho, você entregar um trabalho excelente, isso é muito bom, né? O que a gente tem que ter cuidado é nos exageros, né? Como aquilo foi produzido? O que causou dentro de mim para eu entregar aquele trabalho perfeito? E outra coisa também, você está falando aí, por exemplo, do local de trabalho, né? Num ambiente de trabalho, por exemplo, né? Quando eu recebo um elogio do meu chefe, esse elogio, ele tem ali uma via de mão dupla. Porque, de repente, assim, o chefe tá satisfeito com o que você fez, mas, para mim, aquilo funciona como uma motivação para eu continuar sendo cada vez melhor. E isso é extremamente cansativo, isso é extremamente exaustivo para quem está nessa posição, né? Então, assim, se o meu chefe elogiou esse trabalho que eu fiz, gente, então eu vou querer ser melhor ainda no próximo trabalho, e no próximo, e no próximo. Então, isso vai me desgastar. E daí, Érica, a gente estava até conversando sobre isso, daí é que vem assim que o perfeccionista normalmente ele é um procrastinador. E a procrastinação a gente sabe que é a arte de deixar para depois, né? Então, isso funciona com você dessa forma? Assim, você costuma procrastinar nas suas... Com certeza. Mas por conta de perfeccionismo ou não? Sim, eu acredito também, que seja, né? Por isso. Porque, assim, se não é para ficar ótimo e eu não tenho tempo hábil para te entregar algo excelente, eu prefiro não entregar. Eu também, eu mais ou menos desviando, né? Hoje, quando você me falou... Eu não tinha percebido isso, da procrastinação. Aí, quando você me falou que você era assim, eu falei, gente, tem tudo a ver. Então, a gente vai... E é inconsciente, muitas vezes. Com certeza. Você deixa de arrumar algo na sua casa. Estou dando exemplos, assim, bem práticos. Deixa de lavar uma louça, porque você não vai conseguir lavar ela inteira. Porque você tem que sair para o trabalho. Então, assim... Então, não vou fazer isso agora, não. Vou nem fazer. Não vou nem começar, porque não vai ficar bom. E aquilo você vai para o trabalho com aquele trem. Ali, a louça foi lavada só pela metade. Ou eu deixei tudo engordurado, porque não teve tempo. Então, é melhor não fazer, para não ter aquela sensação de que eu fiz mal feito. Tô preferindo não pegar. Então, é exatamente isso que você está falando. Para fazer mais ou menos, eu prefiro não fazer.
né? Agora, o problema é quando as tarefas, elas são, assim, inadiáveis, não tem como, são necessárias, e você tem que fazer, e aí você fica ali se demorando, né, em começar, justamente porque a gente sabe o quão difícil é pra gente, assim, porque tudo leva mais tempo, não é? Se eu vou fazer uma coisa... Eu fico impressionada de ver o Ricardo. O Ricardo, ele é um cara extremamente, assim, prático. Então, fala assim, Ricardo, você precisa redigir esse texto aqui agora e é sobre isso. Ele pega o papel... Em 5 minutos ele te entrega. Em 5 minutos. Pode daquele jeito, que pra nós, né, assim, a gente precisa consertar várias coisas ali. Mas ele entrega. Mas ele te entrega. Ele é eficaz. Ele entrega. Exatamente. Ele é funcional, ele é prático, ele faz. Se me pedirem para fazer... Fana, você pode, por favor, preparar um texto aqui? Gente, deixa eu contar uma coisa. Eu preciso de horas. Quando eu era da mesma igreja que a Fana, e tinha um momento de oração, a gente fazia pequenos grupos, e eu falava, gente, tomara que não peça pra Fana orar, tomara, porque eu já estava querendo comer, eu já estava com fome, queria ir embora logo. Meu Deus, tomara que não peça pra Fana orar. Quando falava, é a Fana, Senhor, obrigada por eu ter sido aquele espermatozoide vencedor. Obrigada, Senhor, por eu ter nascido lá naquela favela. Aí ela vai começando desde quando ela nasceu. A oração falo, tinha que ser perfeita. O povo já estava deitado, porque a oração tinha que ser completa. Então ela não podia deixar de agradecer nada, né? Por nada. Então ela ficava assim, se eu não agradecer por isso, o Senhor vai achar que eu não estou grata. Vai então, ficar faltando alguma coisa. E a gente, meu Deus do céu. Então, assim, eu acho que você nem era muito chamada mesmo. Quando o povo começou a conhecer, falando, deixa a Fana para depois, né? Gente, e assim, em todas as áreas. Porque hoje, acho que a hora que a gente estava vindo para cá, você me perguntou, ou foi você ou foi o Ricardo, não me lembro. Mas isso é assim em todas as áreas? Sim. Todas as áreas. Conta das suas certidões. Gente, é uma coisa incrível. Quando eu estava trabalhando... porque agora ela é aposentada. Agora eu já me aposentei. Qual era a sua profissão? Pois é, então, eu vou contar, né? Eu era oficial de justiça, e aí, o que acontece? Eu ia cumprir os mandados, eu saía para cumprir os mandados, e ali, assim, várias coisas acontecem durante o cumprimento de um mandado, né? Vários incidentes. E elas devem ser anotadas. Pois era assim que eu entendia, que eu tinha que anotar tudo. Todos os detalhes. Porque tudo você achava importante de se colocar, tudo eu achava que tinha que estar naquela certidão. Então, as pessoas, assim, quando iam ler as minhas certidões, falavam, meu Deus, essa certidão... Dava preguiça, porque tinha tudo. Da hora que eu cheguei para começar a diligência até o final da diligência, tinha tudo. E quantas vezes eu voltei, quantas vezes eu fui ao local. Então, assim... Em todas as áreas, né? Então, é uma coisa cansativa. Quantas vezes vocês me disseram assim, ai, Fana, para com isso. Coloca aí na sua certidão, só que se você conseguiu citar ou não. As certidões que eu via, né? Que eu trabalho em tribunal e eu trabalhava também, eu li algumas certidões de oficiais de justiça. Então, o normal que a gente lia era assim, um trechinho assim. O da Fana era uma página frente e verso, às vezes duas. E laudas. Às vezes, Aí eu tava lá na casa dela, gente, eu tô digitando certidão. E ela ficava... E eu falava, gente, se fosse qualquer outra pessoa, eu ia falar, ela vai sair jazinho. Como é a Fana, não vai demorar. Érica, isso era cansativo. Participar um pouquinho também, que eu fui escrivão de audiência, lá a gente só lia, certifique, dou fé, que encontrei ou não encontrei. Pois é, mas não bastava. Não, isso para mim não bastava. Eu tinha que contar todos os detalhes de como aquela diligência aconteceu. Eram histórias. Eram histórias, livros assim de histórias. Verdade. Né? Mas e aí, vocês várias vezes falaram, Fana, faz igual todo mundo. Aí vem aquela, mas eu não sou todo mundo. Já dizia mamãe. Frase clássica das mamães, né? Mas você não é todo mundo. Então, exatamente, eu achava que eu tinha que fazer. Mas não era, engraçado, Érica, não era para eu aparecer. Não era para eu me mostrar.
era uma coisa assim, era uma característica minha mesmo. Eu tinha que fazer tudo dentro, assim, do padrão do seu mesmo, padrão. do meu padrão, né? Um padrão que eu mesma estabeleci. Ninguém me deu esse padrão. Quando eu entrei para fazer o serviço, ninguém falou assim, olha, sua certidão tem que ter 2 laudas, você tem que colocar... Não, né? Foi um padrão colocado, estabelecido por mim mesma. Então, isso era extremamente cansativo. Mas isso não gasta um pouco de energia vital à toa? Então, pois é, tensão, bem lembrado. Tensão. Aqui, né? Exatamente. Então, assim, eu poderia fazer diferente? Até poderia, mas eu não queria, porque eu achava que ia ficar fora do meu padrão. E engraçado que, às vezes, eu até fazia, hoje... eu vou me libertar disso. Vou fazer uma coisa curtinha, agora eu estou livre, vou me libertar. Érica, sem brincadeira. Eu escrevi. Aí eu ficava assim. Tá faltando alguma coisa. Aí eu, quer saber? Esse negócio não tá legal. Fazia de novo, segundo aquele padrão antigo. Então, como o Ricardo falou, isso gasta energia vital. O que você estava falando até nos seus stories sobre a energia vital, aquela energia que Deus te dá para você? Pro dia, foi o Ricardo que me ensinou isso. Sim. Deus, ele dá energia para aquele dia. Sim. Então, ele te dá energia X para aquele dia, né? E aí você vai usando, usa e tal. Quando você vai dormir, pronto, acabou. Você usou toda a energia. E você dorme. No dia seguinte, e você não tem que ficar pensando no dia seguinte, porque você no dia seguinte você tem que ter a certeza de que Deus vai te dar energia para o dia renovado. E aí você acorda e você é carregado com aquela energia de Deus, aquela força para você fazer as coisas do dia seguinte. Exatamente. Então, é isso mesmo. Nem mais, nem menos. E Deus, é tão interessante que Deus não tem compromisso com os nossos excessos. Deus não tem compromisso com o nosso perfeccionismo, sabe? É interessante a gente parar para pensar nisso, porque, olha só, a gente está exausto. Eu, quantas vezes já fiquei exausta, esgotada. Eu não tinha o direito de chegar para Deus e falar, mas Deus, eu estou esgotada. Deus fala assim, eu não tenho compromisso com os seus excessos, não é? Exatamente, porque se Ele está me dando, como diz você, aquela energia para o dia de hoje, é para enfrentar os problemas de hoje, os desafios de hoje, né? Porque para os desafios de amanhã, como você falou, Deus vai me dar nova força, novo ânimo, né? Nova coragem, nova disposição para que eu enfrente os desafios do dia seguinte, né? Não andeis ansiosos, diz aí. Me lembrou lá em Mateus 6:34. O que aconteceu? Eu acordei disposto. Tu tomou o remedinho? Tomei o remedinho. Mas em Mateus 6:34 diz, a cada dia basta o seu cuidado. Então para de gastar energia à toa. Exatamente. O Ricardo fala isso toda hora. Para de gastar a sua energia vital com aquilo que não é essencial, com aquilo que não importa, né? Com aquilo que não é vital mesmo, né? E aí, Érica? Assim, você tem algumas histórias para contar? Ai, gente, as minhas histórias, elas são diárias, assim. É o tempo inteiro. Mas eu não tenho nada engraçado para contar. Mas, assim, são coisas da casa. Aquilo, quando eu chego e a casa tá... É mais ou menos isso, assim. Eu vejo... O meu... Tem 3 tipos de... Perfeccionismo. Que é aquela psicóloga lá, que eu esqueci o nome, Gabriela alguma coisa, ela citou no vídeo dela. E o meu tipo de perfeccionismo é com a casa. É com as coisas assim, com as coisas organizadas. Então, quando a casa tá desorganizada, é como se a minha alma tivesse desorganizada. É como se os meus pensamentos estivessem desorganizados. É tudo assim, é uma tristeza profunda que eu sinto. Por isso que eu não ando descalça, para não sentir aquela terra, aquela sujeira no pé. Você tá num nível pior do que o meu. Não sei, talvez. Porque eu sinto uma angústia. E aí eu procrastino. Por exemplo, hoje eu deixei a casa... Não está desorganizada, não. Mas ela está suja. Completamente suja. E aí eu pensei, eu não vou ter tempo de arrumar, então eu vou procrastinar. Exatamente. E aí eu vim para cá como se não tivesse casa. Eu não estou nem pensando naquilo, porque aquilo me traz um sofrimento. Ao passo que quando eu consigo arrumar, aquilo me traz uma alegria. Por 5 minutos, né? Que tem criança em casa. Eu entendo perfeitamente. Mas são, as minhas histórias, elas são assim...
com a casa mesmo. O meu estado de espírito, ele tá diretamente ligado à arrumação da minha casa. Nossa, posso falar só uma coisinha? Assim, como A Érica fez um banheirozinho fora pra mim, né, Érica? De Ai, tão gente, perfeccionista. olha o nível. Porque assim, banheiro é uma coisa que é pra estar limpa, né? E ele já não é muito limpo porque a gente faz coisas lá. Então, o Ricardo, ele faz xixi em pé, tá? A nova sociedade, essa sociedade de homens, ela tá vindo assim mais cooperativa, colaborativa. De jeito nenhum. O Ricardo é nenhum. velho, ele já tem mais de 50, então ele é da época de que mijava em pé. Então, ele antes entrava lá em casa e fazia xixi no meu banheiro em pé. Pensa. Aquilo, gente, sério, era como se alguém estivesse tirando algo de mim. Pegou assim, algo de mim sem o meu consentimento. Me violentando. Aí o Ricardo fazendo doida. Foi que seja, mas pelo menos construímos um banheiro lá fora e hoje nós temos paz. O Ricardo às vezes vai lá em casa, ele não precisa nem pedir para ir ao banheiro, ele já vai lá fora, mija em pé, depois eu chego com aquela mangueira lá, que é banheiro externo, joga lá um sapólio, um negócio, um sabão e acabou, não tem nem que olhar para aquele banheiro mais. Pronto, vocês e estão em às paz vezes ele até agora. aparece lá em casa, eu esqueci que ele foi ao banheiro, e aí eu entro lá com o Murilo, oh meu Deus, Ricardo esteve aqui, né? Que tristeza. Mas eu não preciso ver, porque o de dentro de casa tá mais arrumadinho. Gente, aí você vê o nível. Tem solução, né? Tem solução pra tudo. Eu não sei se isso né? seria uma solução, porque eu acho que a solução seria a gente se tratar. Não, né? E no final, a gente vai até falar um pouquinho sobre isso mesmo, porque a gente está aqui falando do perfeccionismo, não como uma coisa fantástica e maravilhosa. Eu sou orgulhosa disso, é horrível, é uma prisão. A gente sabe que, apesar da gente conseguir reconhecer isso com mais facilidade do que os outros tipos de pecado, de falhas, é uma coisa que é ruim. Porque violenta a gente, né? Desgasta, tira energia vital. Então, no final, a gente vai até falar um pouquinho sobre isso mesmo. Assim, como mudar? O que fazer para você deixar de ser essa pessoa perfeccionista, né? O perfeccionismo ele pode levar até a depressão. Com certeza. Porque ele te causa exatamente essa angústia. Ah, que bonitinho, tá sentindo angústia. Eu ficar sentindo isso toda vez, sim, isso pode gerar consequências sérias na minha vida. Eu tenho consciência disso. Dependendo do nível em que você permite que aquilo vá, que aquilo vá tomando conta de você. Exatamente. Né? Pode chegar, sim, a um estado depressivo, né? Ou das pessoas que estão à sua volta, né? E você falou numa coisa interessante, eu já tinha até tocado um pouquinho nesse ponto, mas eu quero trazer exatamente essa questão agora. Porque o perfeccionismo, ele não violenta só a si mesmo. Ele traz peso e traz canga também para todo mundo que está à sua volta, como você já tinha falado, né? Então, a questão dos filhos, do marido, da esposa, aquelas pessoas que estão convivendo com você mais de pertinho, elas sofrem muito. Porque elas não conseguem entender. Você está sofrendo? Eu só tenho a música para cantar do Djavan. Só eu sei as esquinas porque passei. Então, só quem convive com um perfeccionista, né? Sabe, assim, o quão difícil e é pesado. É pesado. Porque, na verdade, eu quero impor para o Ricardo e para Dani seu padrão, o meu padrão. E eles não têm compromisso com o meu padrão também, né? Eles não têm obrigação. Cada um tem a sua natureza, tem o seu jeito de ser. Mas é uma coisa assim que quando eu percebo, eu já estou cobrando deles. A forma de dobrar a toalha, entendeu? Conta aquele caso lá que o Ricardo, o que aconteceu hoje? Conta você, da toalha que você sentou na cama. Não, é Ela assim. Ela é perfeccionista, mas eu encontrei uma toalha fora do lugar. Não era esse não, era esse não, era uma história. É porque assim, toda manhã a gente vai e tem um ritual para arrumar a cama, né? Aí às vezes ele me ajuda a dobrar a coberta e ele pega, não. É desse jeito, Ricardo. Não é desse jeito. O meu jeito de dobrar é mais fácil. Gente, sinceramente, o meu jeito de colocar a colcha na cama é um jeito mais inteligente. Falo, Jefferson, lá ser burro, assim, ó. Esse aqui é o melhor jeito. Aí o Jefferson, claro, quando eu estou, ele faz do jeito que eu quero, mas quando eu não estou, ele faz do jeito dele. Do jeito que quiser. Ele faz do jeito dele, ele deve falar assim, vai se lascar, entendeu? Gente, e porque assim... irrita, cansa, gente. Cansa, porque que eu tenho que exigir que
esses pobres coitados façam do mesmo jeito que eu faço. Então, quando a gente está ali arrumando ali a cama, aí ele vai tentar... Não é assim. Dobra para o lado de cá. Gente, meu Deus, o que importa não é essa coberta tá dobrada, né? E aí eu reclamo e tal. Enfim, aí dobra, arruma tudo. A gente deixa tudo impecável, né? Arrumadinho. Aí daqui a pouco ele vai se arrumar para ir para o trabalho. Ele simplesmente, gente, por quê? Que não pega uma cadeira, não vai lá para a sala, não senta no sofá para amarrar o sapato. Não. Ele tem que sentar na cama que estava arrumadinha para poder amarrar. Do melhor jeito ainda, do melhor jeito para poder amarrar esse sapato. Então, assim, aí fica aquela marca ali, toda bagunçada de novo, que a gente tem que voltar lá para arrumar, e eu volto 1000 vezes. A gente tem que voltar. Tem que voltar. Olha só o nível. Eu tô falando assim, mas eu entendo perfeitamente isso. Então, porque assim, aquilo incomoda, né? Então, assim, chega já no nível do toque, que depois a gente vai fazer um bate-papo aqui também sobre o toque, né? A gente tem vários desvios, né? Vou te falar. Então, e eu achei interessante. Você me fez lembrar uma coisa, já interrompendo hoje, tomei o remedinho, tá? Olha só. Me lembrou do pastor Cláudio Duarte, que ele falava do café. Eu ia falar exatamente. Quer falar? Então vai lá. O pastor Cláudio Duarte falou uma coisa muito interessante. Acho que eu falei para você também, né? Ele estava ensinando ali aos casais, né? Fazendo uma ministração ali para uns casais. E ele falou assim, olha, cada um tem um jeito, né? Os relacionamentos, às vezes, eles são complicados justamente porque a gente quer colocar para o outro uma coisa que o outro não quer fazer ou não pode fazer, né? Exigir do outro aquilo que ele não pode dar. Então, aí ele falou, imagina, por exemplo, vamos fazer café. Aí todo mundo, então tá, vamos preparar para fazer o café. Aí ele fala assim, você pega a água e coloca para ferver, ok? Todo mundo, ok. Inicialmente, todo mundo põe a água para ferver, para fazer o café. Aí depois você pega o açúcar e já mistura ali na água. Aí uns outros, não, açúcar é só depois, ou nem coloca. Aí ele, então pera lá, vamos continuar a fazer nosso café. Uns colocam o açúcar na água, na hora que está fazendo, outros colocam no final ou nem colocam. Ok, vamos prosseguir. Aí você pega o pó, né? Vamos continuar fazendo nosso café. Pega o pó e vai colocar ali na água e vai mexer. Não! Muitos falaram assim, isso mesmo, já coloca o pó ali que facilita. Outros, não é assim que faz. No coador. É no coador. Enfim. Aí depois você pega essa água, com ou sem açúcar, coa ali aquele café e tá feito. O café foi feito? Foi feito. Né? O resultado final foi apresentado? Foi alcançado, que é o café. Não importa se um coloca o açúcar antes ou depois, se um coloca o pó de um jeito ou de outro, o que importa é que no frigir dos ovos a coisa aconteceu, né? O resultado apareceu. Então é isso que a gente tem que entender, né? E a forma como a coisa foi feita, ela vira mero detalhe. Né? É verdade. Porque assim, lógico que o perfeccionista, em tese, faz a coisa mais perfeitinha. Mas muitas vezes isso não é importante. Isso é um mero detalhe que às vezes nem é observado. E o que causa? Até a gente entregar aquela coisa, né? Até a gente... O que causa na gente? Eu acho que é uma coisa tão drástica, tão pesada, tão cansativa, que vale a pena ser assim. Pois é. Vale. Tentando me curei. Na verdade, eu acho tão interessante que o seguinte, se a gente for parar mesmo para pensar sobre isso, né? Por que a gente está agindo dessa forma, né? Porque, na verdade, Deus, ele não pede para a gente fazer para a gente ser o melhor. Ele não fala assim, Fana, seja a melhor em tudo. Não, Deus fala assim, filha, tenta fazer ou faça o seu melhor, aquilo que é possível para você. Então, faça aquilo que você consegue fazer da melhor forma que você puder. E esse é o problema. Porque assim, então, eu preciso de 5 dias para fazer esse café. Para fazer um café, eu preciso. Então, assim, não, lógico que eu entendi. E Deus é extremamente sábio, né? Jesus é extremamente sábio. E a gente tem que ter sabedoria também, até na hora de executar as coisas, né? Até na hora de ouvir
o que Jesus fala. É verdade. Né? A gente tem que ter sabedoria. É verdade. Para a gente viver essa vida leve e abundante que ele propôs para nós, né? Então, assim, ele quer que a gente realmente viva essa vida abundante. E se eu não estou vivendo de forma abundante, né? Por que será? Né? É resultado das minhas próprias escolhas, das minhas próprias atitudes, né? Exatamente. Eu posso escolher ser diferente? Eu posso, não é? Então, e isso assim, é altamente adaptável. A gente consegue entregar. A gente tem que entender assim, né? Falando sobre o trabalho, sobre a casa, a gente consegue entregar trabalhos muito bons sem ficar com aquela noia, né? Então, assim, eu vou fazer o meu melhor, com leveza e sem esperar que seja perfeito. Eu vou entregar com mais tranquilidade. E uma coisa que essa psicóloga fala também, ela fala que a gente tem que ter mais lazer. O lazer, ele ajuda a gente a amenizar um pouco essa agonia. E agora, não sei nem se era a hora de falar isso, mas você tem aplicado isso tão bem na sua vida, que eu acho que tá até extrapolando. Tá demais, né? Porque tá comendo perna de cachorro, não para mais em casa. Porque a Fanny era assim, ela vivia para o lar, né? E era a casa toda arrumada, toda impecável. Agora a gente chega lá, realmente a casa não está como antes, embora eu acho que continue impecável. Mas a gente vê, assim, uma toalha em cima da cama, fora do lugar, né? Alguma coisa fora do lugar. Eu falo, opa, ela está se curando. E onde ela está? Encontrando as amigas, verdade. Né? Agora ela tá postadeira, vocês seguem ela no Instagram, é Fana_Lopes. Tá comendo perna de cachorro, é foto disso, é foto daquilo. Eriquinha, me ensina a postar isso aqui. Então, assim, ela tá valorizando o lazer, né? Vamos resumir assim. No lazer, ela tá cuidando mais de si. E o Ricardo tem muita participação nisso. Porque ele foi o grande precursor, né? É verdade. E ele tem ensinado. O Ricardo ensina muito pra gente. Demais. E assim, eu tento me espelhar nessa forma leve dele de viver, sabe? Às vezes eu tô ali sofrendo por conta de uma coisa tão insignificante. E ele tá ali, tranquilo, vivendo a vida dele, sossegado, né? Isso às vezes chega até a dar raiva. Mas como é que pode? Como é que a pessoa consegue, né? Vencer esses desafios assim, mas de uma forma tão leve. Então, eu tenho me espelhado muito nele para tentar viver também dessa forma mais leve, sem tanto peso, sem carregar tanta canga, né? Isso é necessário. E como você falou, o lazer, ele te dá esse escape mesmo, né? Agora, o problema é quando, por exemplo, vamos fazer um piquenique. Aí você chega, você quer chama perfeccionista. Não, medir onde a toalha vai ficar. Tô no lazer, hein? Não, gente, ela tá em tratamento, ela tá se curando, não se curou ainda. Então, aí você quer... Não, essa cesta não pode ser colocada aqui. Não, gente, essa bola não pode... Entende? Então, a gente acaba transferindo isso para onde a gente vai. Mas, como você falou, a gente está no processo, né? Então, o importante, como a gente vai falar no final, é a gente reconhecer para a gente tentar mudar, né? Esses comportamentos, essas atitudes, né? Agora, com relação, Érica, à produtividade... A gente já viu aqui que, então, influi, tem interferência na nossa produção, na nossa produtividade, não tem? O perfeccionismo atrapalha. Porque, por exemplo, o Ricardo, por exemplo, ele produziria muito mais do que eu, porque ele é mais prático. Ele senta, ele não quer nem saber se errou, se teve erro de português, se não teve, ele faz, né? Ele produziria muito mais do que eu. Porque eu fico ali, não, isso aqui, essa palavra não está certa, vou pesquisar. Então, eu levo muito mais tempo. Então, a minha produção, se a gente for analisar por esse ponto, por esse lado, ela fica comprometida por conta do perfeccionismo. Eu acho que tem que encontrar um meio termo, porque o Ricardo é muito afobado. Então, ele quer te entregar aquilo que você pediu e ele entrega. Só que, talvez, se ele pegasse um pouco e falasse, vamos respirar. Vamos ver que se essa palavra escreve assim mesmo. Deixa eu pegar aqui, jogando no tradutor, aqui no Google, né? Então, assim, eu acho que tem que haver um meio termo. Ele também tem que calma, né? E você também tem que pensar assim, não, gente, eu vou tentar treinar um bom suficiente. Eu quero entregar algo bom, que seja com excelência, né? E que seja suficiente, não precisa estar perfeito. E eu acho que ele, com essa forma dele ser, ele tá te ensinando muito. Deus ele é muito perfeito. Ele fez vocês dois se encontrarem. Vocês são
totalmente diferentes, mas vocês se equilibram. E eu não canso de falar isso. Como eu admiro vocês dois, o casamento de vocês dois. E nem quero ficar falando muito, que eu já ouvi um vídeo que falou assim, ninguém quer o seu bem, não fica falando que as coisas estão muito boas. Faz propaganda. Faz propaganda, não. Mas, então assim, eu admiro demais e vejo quão inteligente vocês são. Porque o Ricardo, ele era muito pior, entre aspas, né? Muito mais estabanado, muito mais desorganizado. E quando ele te encontrou, ele encontrou o meio termo. E você, por outro lado, tá mais relaxada, tá mais assim livre, sem se preocupar tanto com o que as pessoas pensam, checks and balances. Então é muito legal de ver, e pessoas inteligentes são assim, pessoas que querem aprender, que querem melhorar, que identificam os erros e que estão num processo, que sabem que vão cair vez ou outra, mas que vão se levantar e vão continuar. Com certeza. É importante, né? Esse caminhar junto, ele é importante justamente por isso, para a gente entender que as diferenças, né, elas fazem toda a diferença, né? E fazem parte também, né? E fazem parte, né? Eu não preciso, imagina se fosse todo mundo igual a mim. Pelo amor de Deus, o mundo seria muito mais cansativo, mais formal, né? Assim, não poderia ser também todo mundo igual ao Ricardo, porque seria o outro extremo também. Então, esse equilíbrio em todas as coisas, né? A gente encontrar, como você falou, esse meio termo, esse equilíbrio, isso é fundamental. E aí a gente fala também um pouquinho, Érica, eu estava pensando sobre isso, sobre esse tema hoje, e me veio a palavra escravidão, sabe? Porque eu entendo que a gente, quando se deixa dominar por esse tipo de característica, né, do perfeccionismo, por exemplo, a gente acaba se tornando escravo das nossas próprias atitudes, né, da nossa própria do perfeccionismo. A gente se torna um escravo, vira um hábito. A gente nem raciocina mais sobre o quanto a gente está se prejudicando e prejudicando as pessoas. Né? Eu não estou aqui falando também, a gente não está falando da pessoa se tornar uma pessoa relaxada. Sim. Fazer tudo de qualquer jeito. Não são os extremos, né? Que eu falei do Ricardo. Ele tem que melhorar em muitos aspectos, mas ele tem muitas qualidades que a gente tem que dar valor, né? E é assim que a gente vai crescendo, mas a gente não está aqui pregando o relaxamento, assim, entregar as coisas de qualquer jeito. Sim. A gente tem que sempre se esforçar, se esmerar, mas tem que identificar. A gente que tem esse problema, a gente tem que identificar o que está nos fazendo mal, o que está fazendo mal para a gente. E cortar essas coisas, para que o final seja leve, a gente tenha o nosso tempo de relaxamento também, de lazer, e fazer as coisas com mais leveza. Né? É isso mesmo. A Bíblia fala, né? Tudo que te chegar às mãos para fazer, faça como se fosse para o Senhor e não para você mesmo. Né? Na verdade, a gente entende, assim, o perfeccionista é como se, por exemplo, uma pessoa que o que Deus exige de nós, por exemplo, né? Na verdade, não é nem exige. O que Deus pede, espera de nós, né? Que nós sejamos perfeitos como Deus é perfeito. E a gente já falou aqui no início que tipo de perfeição é essa que Deus está esperando da gente, né? Só que quando a gente é perfeccionista, é como se a gente estivesse dando valor a outras coisas, né? As nossas próprias realizações, os nossos próprios feitos, aquilo mérito, que a gente consegue, o nosso mérito, porque eu sou boa. Isso, aquilo que a gente consegue fazer na força do nosso próprio braço. E a gente sabe que não é assim que funciona. Não é por merecimento. Né? Não é por merecimento, né? É por graça, é pela graça, né, de Deus. Então a gente tem que entender que a glória em todas as coisas tem que ser para Deus. É a Ele toda a glória, né? Então, se a gente está tentando fazer alguma coisa muito perfeita, muito assim, impecável, a gente tem que ver, peraí, qual a minha motivação? É para eu receber elogios? É para eu receber a glória? Ou eu quero fazer o melhor que chegar às minhas mãos para que o nome de Deus seja glorificado nisso que eu estou fazendo aqui? Não é? Então, a gente tem que parar para pensar e olhar a motivação do nosso coração. E isso é até um bom exercício. Você estava falando aí, a minha chefe me deu uma demanda, e aí eu fiquei pensando nela agora, enquanto você estava falando. Pensei assim, eu vou fazer
como se eu estivesse fazendo para Deus, porque eu vou fazer mais leve. É verdade. Porque não que minha chefe seja, não, mas a gente já está assistindo, não é isso. É porque num trabalho, a gente quer realmente, nós, né, nós perfeccionistas, a gente quer entregar uma coisa impecável, porque tem as pessoas olhando, muita gente vai ler aquilo que eu vou escrever, e tem a vaidade também. Mas se a gente pensar assim, eu vou fazer isso para Deus, então Deus vai ver todo o processo, Deus sentando, escrevendo, e vai se tornar leve. Eu falo, não, mas Deus não vai me criticar, nem me questionar. Vou fazer o meu melhor para Ele. É, porque na verdade, Deus sonda o nosso coração. E Ele está vendo ali que no seu coração você tem o desejo de fazer o seu trabalho da melhor forma. Pode não sair perfeito, mas vai sair bom, vai sair uma coisa boa. Porque você está também colocando Deus naquilo, né? Exatamente. Então, a gente sempre olhar para essa questão mesmo. Acho que a gente vai melhorando muito, né, Érica? Fazer como se fosse para o Senhor e não para nós mesmos. A gente tem que lembrar, né, que, como eu falei, que o nome de Deus seja glorificado com aquilo que eu estou fazendo. Então, eu vou fazer da melhor forma que eu puder. Eu não preciso ser a melhor, como eu falei, mas eu vou fazer, não vou tentar. Eu vou fazer o melhor que eu puder, né, da melhor forma que eu conseguir. Né? E aí, quando a gente estava falando de escravidão, a Bíblia ela fala, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, para que a gente se coloca de novo debaixo de jugo de escravidão? Não é? Deus nos libertou, como eu falei, para a gente ter vida abundante, para a gente viver de uma forma leve, sem ficar preocupado com os excessos, com detalhes demais, né? E porque isso traz peso. E aí a gente vai e a gente coloca essa canga, a gente mesmo, Cristo já nos libertou para a liberdade, né? E a gente vai e se coloca essa canga na gente mesmo, né? Coloca na gente mesmo essa canga de novo. Né? E ele não impôs isso. Ele não está pedindo isso pra gente, né? Então, o tempo todo a gente tem que estar atento a essas coisas. A gente estava falando também sobre... No início eu falei, acho que eu não completei meu raciocínio. Sobre a dificuldade, como é que o perfeccionista, ele tem o perfeccionismo, então seria esse mecanismo que me protege das situações de falha, de fracasso, de crítica, porque na verdade a gente não sabe lidar muito bem com isso. E eu acho tão interessante que eu li uma frase do Henry Ford, que ele disse assim, falando sobre o fracasso, ele falou assim, olha, o fracasso nada mais é do que uma possibilidade de você tentar de novo, de você recomeçar alguma coisa, mas agora com mais inteligência. Nossa, eu achei isso muito interessante. É uma oportunidade que você tem. Claro, quem é que quer fracassar? Ninguém. Mas se o fracasso aconteceu em alguma tarefa, em alguma coisa que você foi realizar, em alguma fase da sua vida, a gente tem que pensar dessa forma mesmo, muito não é? Interessante. É uma oportunidade que eu estou tendo de recomeçar, mas de uma forma diferente, com mais inteligência, né? Então é interessante. E esse mecanismo a gente sabe que ele vai evitar, que vai nos proteger disso, mas se a gente parar e pensar dessa forma, talvez a gente vá se tornando cada vez menos perfeccionistas, né? E vivendo mais a vida, né? Porque ela é tão curta. E assim, a gente não pode focar nos resultados extraordinários. A gente tem que focar em tudo na vida, no processo. É verdade. A gente não sabe se a gente vai... É o Ricardo, a brilhante frase de Ricardo. O dia de amanhã não existe. Deus ainda não fez. Então, Deus... Aplausos. Ele vai botar os aplausos. Obrigada. Então, assim, focar no processo. O processo hoje da gente estar aqui gravando esse vídeo, sem estar pensando no depois. Meu Deus, o que eu vou fazer depois? A roupa, a casa. Deixei a casa bagunçada. Gente, a casa, o banheiro que o Ricardo mijou. Então, assim, não importa. O que importa é o agora. Pode dar um piripaque meu cair aqui. Mas eu aproveito. Tá repreendido. Tá repreendido, porque eu ainda tenho que lavar uma roupa, não posso morrer. Então, assim, a gente fala brincando, mas a gente tem que focar num processo e que ele seja leve. Porque, no final das contas, a maior parte, pela forma como eu vejo, a maior parte da nossa vida é o processo. Os resultados são pontuais, mas a vida é o processo. É você se levantar, você ter resiliência, é você tentar conquistar as coisas.
Tudo é processo. Alguns resultados. E você sabe que, assim, sem querer, você está definindo felicidade. Porque felicidade é exatamente isso. É você... ela não está ligada à chegada, à linha de chegada, mas ela tem a ver com aproveitar o processo, com aproveitar a travessia, não é? Então, assim, se eu ficar só focado lá no resultado, lá na linha de chegada, Exatamente. Talvez eu não aproveite o processo. Exatamente. Talvez eu não aproveite a caminhada, a jornada. Então, é a gente aproveitar o caminho. Isso é felicidade. Isso é felicidade. Né? É parte da... É o caminho para se encontrar, pelo menos, né? Exatamente. Bom, então a gente já falou aqui também de energia vital, né? Eu até tinha anotado aqui para não me esquecer. E uma coisa interessante também, que eu estava falando da causa do perfeccionismo. Aí eu, olhando para a minha vida, eu não sei, assim, se existem outras causas, devem existir, eu não sei qual seria, se você é perfeccionista, assim, o que te levou a agir dessa forma, a ter esse tipo de comportamento perfeccionista. Mas no meu caso, foi o que eu falei, né? Foi essa sensação, esse vazio que eu sentia, essa carência mesmo, né? Dos meus pais, até porque eu não estava com eles o tempo todo, eles não estavam com a gente o tempo todo. Então, é como se eu projetasse essa carência nesse tipo de comportamento. Então, eu vou ser a melhor, eu vou ser a que faz tudo perfeitinho, certinho, para que eu sempre receba a aprovação deles, elogio e amor. E aí acontece o quê? Que a gente acaba transferindo esse tipo de comportamento, né, para o nosso relacionamento com Deus também. E eu já me peguei muitas vezes achando assim que eu tinha que, para agradar a Deus, eu tinha que fazer coisas o tempo todo. Eu tinha que estar impecável o tempo todo. Eu tinha que ser realmente perfeita em tudo. Claro, a gente procura, dentro daquilo que a gente já colocou, né, essa perfeição, cujo padrão é Cristo, realmente, né? Mas, uma vez ou outra, hora eu vou fazer as coisas certas, ora eu não vou conseguir, eu vou resvalar em algum momento, né? Então eu tenho que entender que Deus, não tem nada, Érica, olha, eu amo essa frase, não tem nada que você possa fazer, e não tem nada que você deixe de fazer que faça com que Deus te ame mais ou menos. Não tem. Ele continua te amando, apesar das suas falhas. Deus continua me amando, mesmo eu sendo imperfeita. Mesmo eu sendo falha, tentando, claro, acertar todos os dias, corrigir algumas rotas, claro, mas dentro dessa imperfeição, Deus continua me amando. Me ama, Ele me ama. Amo essa música, meu Deus. Toda vez que eu ouço essa canção da Ana Paula Valadão, eu choro demais. E eu acho que é justamente por isso. Porque, assim, eu vou lá... Você se lembra. Eu me lembro. De que você é amada. De que eu sou amada por Deus. E você não precisa se esforçar dessa forma, né? Que eu não preciso fazer esforço nenhum para merecer esse amor de Deus, né? E é isso que é maravilhoso. Enquanto eu falava aqui, eu me lembrei não tem nada a ver, mas eu me lembrei, falei, eu vou falar antes que eu me esqueça. Você assistiu aquele filme Dormindo com o Inimigo? Você todinha. Meu total, Deus. É aquele cara. É você, aquele cara impecável, gente, né? Quando eu vejo aquela cena daquele homem arrumando as toalhinhas do banheiro ali, Érica, faltou pegar uma régua para medir se elas estavam retinhas. Colocando ali tudo perfeito. As latinhas dentro do armário, lembra? Tem uma cena do filme que ele vai organizar as latinhas de condimentos ali dentro do armário, na despensa. Aí ele vai, coloca todas viradinhas com, né, os rótulos virados assim, todos tamanho, por ordem de tamanho. Eu falo, gente do céu, quando eu olhei aquilo, eu falei, e conta aquela hora que a mulher descobre que ele o cara é casado com uma mulher, o cara na verdade, ele a Julia Roberts, não é? Que é a atriz. A questão não é nem que ele é perfeccionista, ele tem uma doença não, gravíssima. Ali já chega a ser patológico, né? Patológico, com certeza. Mas aí tem essa questão do perfeccionismo.
E aí tem uma hora do filme, e aí ela tenta se desvencilhar dele o tempo todo, e ela consegue se separar, e ela permanece na casa. E eu não lembro, esse filme já deve ter mais de 20 anos, né? Tem, Érica, tem. E aí chega uma hora que ela nota que ele tá em casa, que ele andou por lá, porque ela ficou com tanta raiva, quando ele foi embora de casa, ela botou tudo bagunçado, porque ela tava irritada. Se libertou. Foi um grito de liberdade. E aí ela foi meio que o efeito rebote, ela ficou totalmente desorganizada, ela né? Foi pro outro extremo, né? E aí teve um dia que ela entrou no banheiro e abriu o armário. Tudo. E ele tava perseguindo ela, né? É um filme de suspense, muito legal. E aí ela abriu e viu tudo organizado. E ela começou a olhar as coisas. Aí foi a hora que o filme... Nossa. Foi legal. Ela percebeu que ela tava com esse cara ali por perto. Que ele tava ali em cena, ele tava ali por dentro, essa característica, né? Dele. Pela característica. Então a gente sabe exatamente quando você está viajando, quando a Dani tá sozinha em casa, a gente sabe identificar. Pois é, já sabe quando eu tô por perto, né? Gente, tem uma coisa tão interessante. É incrível isso, assim. E eu não falo isso com orgulho, não, pelo amor de Deus. Porque, como a gente já falou aqui várias vezes, né, é cansativo, é exaustivo mesmo. Às vezes a faxineira vai em casa, né? E aí ela arruma as coisas do jeito dela. No padrão dela. Né, no padrão dela. E ali eu fico assim, né? Às vezes eu tô em casa, fico olhando. Coitada. Eu fico assim, né? Me contendo pra não ir mexer no que ela tá fazendo. Falei, não, gente, eu vou esperar ela terminar. Vou esperar ela sair pra poder arrumar a casa. Érica, quando ela sai, eu vou e saio colocando os porta-retratos, tudo nos seus devidos lugares. Não, isso aqui, gente, não é assim. Que louca, essa mulher não entende nada de organização, Não gente. é assim, não é desse jeito, isso aqui é virado pra cá. Então é uma coisa tão absurda. Um dia eu me peguei, chegando em casa, a faxineira estava lá em casa, aí ela já tinha ido embora, e eu estava no trabalho, eu cheguei à noite. Quando eu entrei, Érica, eu não tirei nem a bolsa. Eu estava segurando uns papéis, uma pasta, e a bolsa... Érica, quando eu olhei... Meu olho... Psicose. Meu olho bateu naqueles detalhes. E eu, com a bolsa, segurando as coisas, eu já fui arrumando ali as coisas, colocando tudo de volta nos lugares que eu estabeleci que tinham que ficar, né? Então, olha o perigo, né? Olha o perigo e até que nível isso vai chegando. Mas o importante é a gente perceber. Então, assim, você está aqui falando, é meio que uma confissão, assim, gente, não sejam assim. Porque é muito ruim mesmo, é triste, né? Você fica tenso, aí você chega nervosa. Pra que ficar nervosa com um negócio desse? Então, quer falar? Me lembrei de uma coisa que nós não vivemos em Nárnia. Esse negócio de excesso de perfeição também encaixou um pouquinho com a Érica tá falando. Verdade, Então, assim, o importante é ver. Você identificou. Então, é lógico que você vai cair. Porque, como eu disse no início, a gente tem um prazerzinho de ver as coisas do jeitinho que a gente quer. Então, o mais difícil é isso. É igual uma droga, gente. As pessoas que são viciadas, elas têm prazer naquela droga. É mais ou menos isso. A gente sente prazer em ver as coisas do jeito que a gente quer, mas a gente precisa se libertar. É verdade. Então, você identificou... Então, agora você já está fazendo isso. Você não é mais essa pessoa. Então, assim, você já está identificando, tá assim, só de raiva eu não vou mais virar esse quadro para cá. Esse porta-retrato vai ficar assim e eu vou suportar isso. E é um faço esse exercício, Érica. Eu faço. Eu me lembro uma vez que a Ana... Ela falou para mim assim, eu falei, Ana, eu tô tão cansada. Eu vivia assim, falando que eu estava cansada, eu estava exausta. Por quê? Eu comecei a assumir um monte de coisa que não era para eu estar fazendo daquele jeito, né? Eu falei, Ana, eu comentando com ela, eu saí de casa hoje, eu não consegui nem limpar o fogão. Olha, mas que loucura! Né? Falando normalmente. Aí ela olhou para mim assim, você tá aí toda nesse estresse todo porque você não conseguiu limpar o fogão. Minha filha, aí ela falou pra mim, minha filha, a sua vida vale mais do que esse fogão. Eu lembro de você ter falado isso. E aí, agora meu fogão não tem mais tampa, né? Mas antes tinha. Então, quantas vezes eu, me lembrando disso que a Ana falou pra mim, eu ia sair, às vezes estava apressada, quer saber de uma coisa... Tampava o fogão, colocava a tampa ali, ainda punha até um forrinho. Para não ver. Punha até um forrinho ali em cima. Um jarrinho de flor. Um jarrinho de flor.
para dizer, olha, tá tudo impecável aqui. Então, são exercícios mesmo que a gente precisa ir fazendo. E você falou uma coisa que é o primeiro passo para a cura do perfeccionismo, né? Que é você reconhecer. E a Bíblia fala isso, né? No Salmo 51, Davi fala, né, que eu preciso reconhecer, confessar, né, essa falta, essa falha, essa característica, esse pecado, né? Eu preciso confessar. Mas não basta confessar. Eu preciso reconhecer, confessar e preciso deixar. Então, aquele que confessa e deixa, como está lá na Bíblia, aquele sim vai receber misericórdia, né? Então, aquele que continua não prospera, mas aquele que deixa, reconheceu e deixou, ele vai alcançar a misericórdia. Então, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Reconheceu, você tem essa característica, né? As pessoas estão sempre reclamando disso com você. O que você pode fazer? Bom, você já reconheceu que você tem essa característica de perfeccionismo, né? Então, a gente vai precisar mudar. E como que a gente muda? Você tem uma ideia? Eu penso que assim, na sua visão, como é que isso poderia ser mudado? Primeiro identificando, né? Sim. Você identificou, agora você vai tentar mudar. Eu faria assim, pegaria um caderninho e anotaria o que o perfeccionismo me traz de ruim. Quais são as consequências negativas e as positivas. A gente pode usar a técnica da balança, né? Não das pode. 3 balanças? Não é das 3. Daquela balança que a gente coloca as coisas, as vantagens e desvantagens. Sim, é isso, né? É exatamente isso. Então você vê assim, o que ele me traz de ruim, o que ele me traz de bom, né? Porque tem benefícios também. Tem. Aí você pode fazer também listar as vantagens e desvantagens. Eu anotei aqui. Como a sua vida seria se você não fosse perfeccionista? Nossa, acho que eu seria mais leve. Eu estava até lembrando de uma história que a mulher, essa psicóloga estava contando. Diz que estava o carro, ela andando, dirigindo o carro, de uma pessoa desbaforida atrás, buzinando e tal, e querendo passar, e como uma boa mulher, ali na velocidade, na via certinha, andando, né, dirigindo ali. E a pessoa cortou ela, e ela falou, vai com Deus, né, vai com Deus. E foi, e o cara com pressa. Quando chegou no sinal lá na frente, ela parou, ela olhou para o lado, quem estava? O moço. Então, assim, onde eu quero chegar? Porque os dois chegaram igual a história do café. Eles chegaram ao mesmo objetivo. Só que o processo dos dois foi muito diferente. O cara pode até ter chegado antes até o sinal, né? Mas ele ficou nervoso, ele passou. Então, assim, como seria a minha vida se eu não fosse perfeccionista? Eu estaria dirigindo na velocidade da via. Então, é mais ou menos uma analogia. Na velocidade da via, tranquila. Abençoei o cara ainda, né? E cheguei no meu ponto de chegada, né? Na minha linha de chegada. Então, assim, eu acho que são exercícios. Tem alguns exercícios práticos que eu acho que você vai falar bem melhor que eu, né? Na verdade, tá certíssimo. É isso mesmo que você falou. Reconheceu, né? Começa a se exercitar, porque, na verdade, o que tem, assim... Não existe nada no que eu vou falar aqui de novo, de novidade, mas são coisas que a gente precisa ser lembrado de vez em quando pra gente mesmo começar a colocar em prática. Então, por exemplo, quando lá em Romanos 12:2, quando a Bíblia diz assim, Paulo falando, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam aproveitar, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para todos vocês. Então, é exatamente isso. A receita é essa metanoia, é essa mudança de mente. E eu vou mudar essa forma de enxergar, essa forma de pensar, justamente quando eu reconheço que eu tenho problema, que eu preciso mudar, e a gente viu aqui vários motivos, né, para a gente mudar, para a gente deixar esses hábitos perfeccionistas e adquirir outros hábitos, criar novos hábitos, né? Mas a gente precisa, então, dessa mudança de mente. A gente precisa, como a Bíblia fala, né, Paulo falando, né, para a gente ter a mente de Cristo, né? Como é que Cristo agiria, né? É começar a pensar, agir, pensar como Cristo, né? Como é que Cristo faria nessa situação,
Será que ele ficaria assim angustiado por causa desse negócio que caiu no chão? Por causa dessa, sabe, assim, de coisas tão insignificantes? Com certeza não. Então a gente vai mudando a nossa forma de pensar e de enxergar as coisas, né? Sabendo que a gente está, como você falou, a gente está no processo, mas a gente não pode se descuidar. O tempo todo, eu estou no processo, então todo mundo tem que me entender. Tem que entender que eu sou assim mesmo e eu estou no processo. É a gente entender que a gente está assim no processo, mas há uma responsabilidade dentro desse processo. Eu preciso sair dele. Exatamente. Eu preciso sair dele. Não é? E da melhor forma possível. Eu quero ser aprovada. Eu vou aproveitando ali a jornada, vou aproveitando o caminho, porque isso me traz leveza, me traz felicidade, mas eu quero sim chegar lá no final. Então eu quero sair desse processo o quanto antes, né? Então, a gente já está aqui encerrando. Você quer falar mais alguma coisa que você se lembrou? Não, na verdade, mas eu vou falar, né? Então não tenho nada, mas eu vou falar. É porque é perfeccionista e quer falar tudo direitinho. É porque eu anotei, então eu preciso falar até o último item. Mas assim, eu anotei aqui, a gente tem que eliminar os componentes que não agregam ou que atrapalham a nossa busca pela excelência. Então, mais uma vez eu falo, a gente tem que buscar a excelência, né? Mas não a perfeição. A entregar um trabalho bom, ter uma casa sempre arrumadinha no limite das nossas possibilidades e eliminar aquelas coisas que estão nos prejudicando e prejudicando as pessoas à nossa volta. Por exemplo, se eu fico nervosa porque a louça não está lavada, evitar o nervosismo. Pensar assim, essa louça, ela vai ser lavada em algum momento. Eu vou resolver isso. E isso não é o principal agora. Agora eu tenho que fazer outra coisa. Então, assim, você vai identificar no seu dia a dia, na sua rotina, você vai encaixar a melhor forma, né, de tratar isso. E lembrando que nós não somos perfeitos, não existe ninguém perfeito. Só Jesus Cristo. E por melhor que seja o nosso trabalho, ele jamais será perfeito. Não existe perfeição. Então isso, quando a gente lembrar disso, que só Jesus é perfeito, a gente vai pensar, então por mais que eu fique aqui me esforçando e ficando nervosa, eu nunca vou entregar nada perfeito. Né? Porque é impossível, né? Olha, palmas, é isso mesmo. E a gente lembrar também daquilo que eu tinha falado aqui, né? Que Deus nos ama, Ele nos amou primeiro, né? Ele continua nos amando, vai continuar nos amando sempre, apesar das nossas imperfeições. Mas sabendo, e quando Deus olha para nós, Ele olha para cada um de nós, Ele olha com uma lente diferente. É como se ele colocasse a lente de Jesus Cristo assim, ó. Eu estou olhando para Deus, né? Olhando para a Érica com uma lente de Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo veio a esse mundo para nos salvar, para nos perdoar e para nos tornar melhores, nos né? acolher também, né? Então, quando Deus olha para nós, Ele não olha para as minhas imperfeições, porque Cristo, né, já me justificou, eu fui justificada, né, por Jesus Cristo. Amém. Então, eu continuo sendo amada por Ele, nós continuamos sendo amados. Vamos procurar, sim, continuar melhorando a cada dia, como você falou, tentando entregar sempre o nosso melhor. A gente está aqui para isso, para evoluir como pessoas, né? Mas sem esse peso. Sem esse peso. Né? Com mais leveza. Amém? Amém. Ai, irmã. que bom. Amém, irmã. Então, agora a gente vai se despedir de vocês. A gente tem feito esses bate-papos aqui e a gente reforça, né? Que se você quiser que a gente fale sobre algum tema específico, né, Érica? Por enquanto a gente está falando dos nossos defeitos, né? A gente vai lembrando aí, qual o seu defeito? Vamos falar sobre isso então. Porque a gente tem facilidade para falar daquilo que a gente conhece, né? Então, normalmente, a gente, em princípio, vai ficar... Olha pra cá. Eu fico até perco o miúdo afiado aqui. Mas, se você tem alguma sugestão de vídeo, por favor, sugira. E a gente vai ter o maior prazer em discutir, em conversar. Aqui, mesmo né? que a gente não tenha muito conhecimento, a gente vai procurar ter conhecimento, porque a gente está aqui para melhorar, para aprender também. É isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem com Deus. Um super beijo. A gente se encontra aqui na próxima semana, de novo, se Deus quiser. Vivendo a Palavra de Deus. Beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.